que de fato é a criança interior? A criança interior é a metáfora que se usa para dizer que dentro de um adulto, de um adolescente ou de um idoso, jaz uma criança, posto que o adulto, o adolescente ou o idoso, eles passaram pela faixa infantil. E essa faixa infantil é a fase mais importante na modelação do psiquismo do ser humano. Quando a criança ela experimenta não ser acolhida, não ser bem tratada, ela experimenta dentro de si mesma lesões, ficam marcas. Essas marcas psicológicas, elas acompanham do desenvolvimento do corpo, do desenvolvimento etário dos anos, acompanham o adolescente, o adulto, o idoso. A pessoa vai levando dentro de si essa história que a gente chama, metaforicamente, de a criança. E é exatamente essa criança ferida interior que contamina o adulto, o adolescente ou o idoso e faz com que ele se comporte de uma forma desfavorável, desproporcional em relação à maturidade que ele deveria ter. Ou seja, é um adolescente que se comporta infantilmente, é um adulto que se comporta como se fosse uma criança, um adulto imaturo, ou é um idoso que não consegue ter sabedoria, porque ele ainda traz as dores de uma infância que não foram trabalhadas, não foram superadas e não foram curadas. Então, todos nós, adultos, trazemos a nossa história. E essa história, se tivermos um bom berço, nós trazemos uma criança dourada, maravilha, que nos brinda, nos contagiando com potências positivas, com possibilidades inovadoras. Mas se nós somos alguém que tivemos uma infância ferida, nós trazemos então dores que vamos precisar tratar se quisermos ser felizes, seja como adolescentes, seja como adultos, ou se quisermos ter uma terceira e quarta idade de forma saudável. Seria possível, então, ter duas crianças coexistindo, metaforicamente falando, dentro de nós, um pouco de criança maravilha e um pouco da criança ferida? E o convite seria, então, para acolhermos essa criança ferida para a maravilha expandir? Ou como funciona a relação dessas duas? Como nós somos um ser dinâmico e na nossa história, se nós tivemos um acolhimento adequado e tivemos períodos muito favoráveis ao lado de não favoráveis, os que são favoráveis, eles já nos impulsionam automaticamente o adulto e não chama tanta atenção, ou chama pela abundância, pela elegância, pela forma madura com que ele se coloca, criativa, pela forma de bom humor com que ele se posta no mundo. Mas os períodos que não ficaram bons ou que não foram legais, seja intrauterinos, seja na primeira infância, seja na segunda infância, eles ficam ruidosos, eles ficam sendo evocados quando surge alguma circunstância de vida que toca naqueles conteúdos da nossa história. E quando toca, vem a criança naquela feição dolorida, sofrida, e assim comparece, de alguma forma, influenciando o adulto a ter comportamentos infantis, ou imaturos, ou desproporcionais. Então, a nossa criança, ela traz, portanto, um mix de coisas positivas e coisas negativas. O que chama a atenção são as coisas negativas que precisam ser tratadas. As coisas positivas, elas já estão integradas no adulto. Elas são positivas e fazem parte do adulto. Mas se a negatividade ainda está presente, ela precisa ser revisitada a fim de poder ser acolhida e transformada. Nós conhecemos a máxima, conheça-te a ti mesmo. Também conhecemos o exercício proposto por Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos. Existe algum exercício que você recomendaria para um pouco mais especificamente podermos conhecer a nossa criança interior? Sim,